Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo, do Centro Espírita Online Casa de Jesus. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, intitulado As Bandeiras, dessa obra que foi ditada pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado pelo médium Chico Xavier. Então, caso você ainda não tenha assistido a primeira parte dessa aula, clica aqui na descrição desse vídeo que tem a nossa playlist, acesse a aula anterior para que você possa de fato continuar e conseguir também compreender todos os desdobramentos que nós veremos na aula de hoje. Lembrando que esse capítulo, As Bandeiras, o espírito de Humberto de Campos traz a história espiritual dos bandeirantes, que é conhecido na história oficial, mas mais especificamente ele traz um contexto no qual o Ismael, o anjo que zela pelo Brasil, convoca pessoalmente alguns missionários para continuarem o seu trabalho de exploração, de desenvolvimento das terras brasileiras, principalmente com o desbravamento de lugares ainda não visitados e, mais especificamente, ele convoca o coração de Fernão Dias. Então, na aula anterior, nós paramos exatamente no momento em que Fernão Dias questiona para Ismael, pergunta para ele o que seria feito então com aquele ouro que era fruto, que era causa de tantas lutas, de tantas brigas entre as pessoas encarnadas aqui no Brasil, e como é que eles conseguiriam ali se desvincular daquele processo, porque ele sabia no processo da vida espiritual, fazer essas diferenças, mais encarnados, por conta até mesmo das imperfeições, de levar-se ali muitas vezes pela ambição, eles poderiam de fato se desviar no caminho, porque ele até faz a analogia falando, sobre que nos orbes das sombras, na nossa consciência, mergulha nas mais aflitivas perturbações, e a água mais pura, misturando-se com a terra, acaba se reduzindo quase sempre a um punhado de lama, fazendo essa analogia ao sentido mesmo do mau uso, dos recursos materiais, que poderia ali acabar levando para um campo de ambição. E nós paramos na última aula exatamente no momento em que Ismael começa então a explicar para esse coração que a Terra é uma escola abençoada, que é nesse campo experimental que deveria então se aprender a aplicar a ciência do bem, com a divina prática. E ele faz essa explicação no sentido de entender que é preciso primeiro se comprometer pessoalmente com as responsabilidades pessoais pelas escolhas e pelo livre escolher, no sentido de escolher o bem. Por quê? Como nós falamos na última aula, a ciência ela tem uma função única, Ela não é nem para o bem nem para o mal. Ela depende muito de como ela é aplicada, de como ela é utilizada, porque ela é uma ferramenta. Assim como uma ferramenta pode servir, um martelo no caso, pode servir para empurrar um parafuso, empurrar um prego, no caso, ele também pode servir para ferir alguém. Então depende muito do uso que se faz desse instrumento. Então, continuando nesse momento, vamos lá para a nossa aula. Aproveito, lógico, para fazer aquele pedido, Deixe os comentários, as dúvidas, as reflexões, que sempre são muito oportunos, e a gente utiliza muito essas questões para preparar aquele momento da live que nós temos a cada 3 capítulos. Então, vamos ao nosso estudo. Voltando, nesse momento em que Ismael vai convocar e vai explicar para esses corações, principalmente para Fernão Dias, que está ali perguntando a ele o que seria então esse propósito e essa tarefa vindoura. E ali Ismael continua, falando para Fernão Dias, trazendo as explicações. O espírito de Humberto de Campos traz essa fala do coração. Continuando aqui na resposta de Ismael, em que ele fala assim: precisamos então entender essas suaves disposições das leis divinas para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua ciência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens,
os quais ainda se encontram muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho edificador da evolução do mundo. Olha que interessante as analogias e as explicações muito oportunas que Ismael faz a Fernão Dias. Nós podemos, então, tomar o ouro como uma metáfora, como uma alegoria, né? Quando ele exemplifica que a existência do ouro significa um estímulo aos homens, que, ainda que distantes dessa concepção do que é verdadeiramente a fraternidade, as criaturas possam buscar os tesouros espirituais por meio do trabalho. E quando ele diz que um novo mundo então vai se erguer, né, pelos os ombros daqueles corações que estariam ali se sacrificando em prol do futuro da pátria, que é o que ele vai dizer logo em seguida, ele está colocando a responsabilidade pessoal e principalmente o sentido do que cada um deve fazer com o seu heroísmo, com a sua coragem, com a sua força de vontade, né? Então, é realmente depositando não só para Fernão Dias, mas para todos aqueles missionários que estavam ali se comprometendo naquele momento, que existia um propósito muito maior do que aquele tesouro material que estavam ali buscando aqueles corações até então. E ele continua trazendo aqui para a gente. Procurando, então, a grandeza ilusória do ouro, edificareis cidades novas, fomentareis a pecuária, a agricultura, desbravando os inóspitos caminhos em favor de outras almas. O mundo novo, então, se erguerá sobre os vossos ombros dilacerados nas disciplinas austeras, o sol causticante das caminhadas penosas, mas o futuro se voltará para os vossos esforços, com as bênçãos agradecidas. Então aqui nós vemos o sentido até do progresso, né, que o Ismael coloca para Fernão Dias, que buscando esse ouro, né, na tentativa ali de desbravar materialmente, acabariam por, consequentemente, edificar novas cidades, fomentar a agricultura, o comércio, a pecuária, desbravando esses novos caminhos. Apesar desses ombros cansados que estavam ali sobrecarregados, né, que estariam então sobrecarregados, o futuro se voltaria para esses esforços. Então, tudo valeria, de fato, muito mais do que se imaginava naquela renúncia que era, então, buscar esse ouro, buscar esse verdadeiro tesouro. E olha que interessante, se nós analisarmos a vida de Fernão Dias, né, não só a vida material, mas também espiritual principalmente, mas nós sabemos também pela história oficial, Fernão Dias era muito severo, muito austero, e foi de fato como nós confirmamos aqui com o espírito de Humberto de Campos, em que ele nos traz aqui ainda, né, a convocação pessoal de Ismael a Fernão Dias, em que ele fala o seguinte para Ismael. Aliás, ele fala para Fernão Dias, Ismael dirige-se a Fernão Dias. Serás o chefe da expedição mais difícil de todas. Porém, a tua coragem há de surgir um novo caminho para todos os espíritos. Então, da coragem de Fernão Dias, surgiria uma nova possibilidade para todos aqueles outros corações. Em que ele continua falando, muitas vezes serás compelido a exercer a justiça mais rigorosa, despendendo todas as tuas reservas de energia. Então, ele está dizendo que você vai ter que fazer sacrifícios. Além de ser a expedição mais difícil de todas, ainda você vai exercer a justiça mais rigorosa, a disciplina mais austera. E aí ele fala, mas é preciso não esquecer da misericórdia divina, sem exorbitar das funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. Então, Ismael está colocando para Fernão Dias o verdadeiro sentido da sua missão. O entendimento claro que, primeiro, vai ser difícil. Você vai pegar a missão mais difícil de todas. E, além disso, você vai ter que ter um olhar criterioso, né? Uma justiça rigorosa. E, a partir dessa ação, você precisa se pautar na misericórdia divina. No entendimento de que existem responsabilidades pessoais
individuais e coletivas pelo que você escolhe. Então, o espírito de Humberto de Campos traz essa contextualização de que o bandeirante, né, Fernão Dias, recebeu submisso toda a determinação do divino emissário, aceitando, acatando todas as orientações, e dali a alguns anos, né, nos 2 últimos quartos do século XVII, as bandeiras paulistas começaram a se espalhar por todas as regiões da Terra Virgem. Então, ali depois do Tratado de Tordesilhas, em que o Brasil começa a expandir seu território para territórios ali ao centro-oeste, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e vai subindo, expandindo até onde nós encontramos hoje os limites do Brasil, né, no norte do Brasil, Roraima, enfim, todos os estados ali que estão mais na fronteira com os outros países. E aí o espírito de Humberto de Campos vai trazer esses desdobramentos, né, sobre esse momento. E esses caminhos dos bandeirantes, ele vai falar pra gente que o que acontece? Através dessas selvas bravias, eles marchavam ali como se o fizessem ao longo de largos e desconhecidos oceanos. As noites estreladas eram a orientação e a bússola. A cruz do Cristo vai como um símbolo à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquista. O espírito de Humberto de Campos traz esse exemplo da cruz como um símbolo, né? E olha que interessante. Por onde eles passavam, eles deixavam essas marcas. E alguns historiadores confirmam que era essa a mensagem, digamos assim, essa era a forma de colocar ali para quem viesse depois, né, que de fato eles estavam passando por ali, ou seja, já haviam explorado aquele território. Como nós sabemos também, não existem tantas informações, porque esses caminhos escolhidos pelos bandeirantes foram diversos. Nós sabemos que eles se guiavam pelas estrelas, mas nós não sabemos exatamente qual era o caminho de fato que faziam, porque foram muitos caminhos escolhidos. E muitos deles acabaram até se perdendo no meio do processo enfim, das explorações. E aqui o espírito de Humberto de Campos traz essa informação de Sorocaba, sobem por Goiás e chegam até o Amazonas longínquo, né? Olha só o caminho que fizeram de São Paulo, Goiás, Amazonas, né? E de Taubaté demandaram ali para Paraíba do Norte. Então eles fizeram caminhos assim pelo Brasil, de fato, subindo, né, o que nós conhecemos, mudando de latitude, mudando de clima, porque nós sabemos que o Brasil é um país continental, né, muito grande. A gente tem aqui no sul uma forma de apresentar o clima e o tempo, e no norte uma forma totalmente diferente, né? Então, tudo isso foi explorado, foi vivenciado ali pelos bandeirantes, né? E aqui o espírito de Humberto de Campos continua trazendo pra gente essa informação, em que ele diz que em 1672, Fernão Dias organiza com todos os elementos da sua fortuna a mais célebre de todas as expedições saídas de São Paulo, caçando então as esmeraldas. Era esse o objetivo de Fernão Dias, então, que constituía um objeto das lendas de muitos aventureiros, visita de todas as regiões auríferas ali de Minas Gerais. O espírito de Humberto de Campos, ele nos diz que então rebeliões e discórdias eram dominadas pela energia constante e severa de Fernão Dias. E para fortalecer essa disciplina, como nós sabemos, né, o próprio Ismael colocou ali para Fernão Dias que a sua missão seria a mais difícil, a expedição mais difícil de todas, e ele exigiria dele uma justiça muito severa. Então ele já tinha no coração dele, de alguma forma, o que ele precisava fazer, né? Ele agia de fato com essa austeridade com os seus. Mas até então era uma busca por fazer valer o que ele queria. Ainda não tinha aspectos de renúncia ou de renúncia aos interesses pessoais, ou até mesmo do entendimento ali mais pessoal falando, individualmente falando. Porém, o espírito de Humberto de Campos vai trazer essa informação de que, para fortalecer essa disciplina, né, Fernão Dias acaba ali, de uma forma muito audaciosa, mandando enforcar o próprio filho, que participava de uma dessas rebeldias gerais,
de uma forma como um castigo, né, como uma punição aos companheiros próximos à povoação do Sumidouro. Então, olha que situação difícil a qual Fernão Dias se colocou, mandando enforcar seu próprio filho porque ele ia de encontro ao que ele mesmo pensava. E ali ele também fala, o espírito de Humberto de Campos também traz informação de que as joias da sua mulher e das suas filhas então eram empregadas no seu arrojado empreendimento, e isso acabou por arruinar toda a família. Quer dizer, ele mandou matar o próprio filho, ele empenhou ali todas as joias da filha, da esposa, enfim, e acabou por colocar a família a um risco muito grave de falência, de pobreza. Né? E aqui a gente vê um aspecto muito da condição humana, da condição de imperfeição. Mesmo um missionário, né, dentro ali dos desígnios de um anjo maior, que foi Ismael, convocado pessoalmente por ele, acabou se perdendo em algumas de suas ações porque se fez valer da sua própria ambição, se perdeu nas paixões humanas, né? Na busca incessante por um tesouro material, que eram essas esmeraldas que ele estava ali caçando a qualquer custo. E era esse o sentido, né? Então o espírito de Humberto de Campos, ele continua falando, trazendo inclusive esse contexto, né? Falando sobre essas esmeraldas, em que ele diz assim: as esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas. E as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia, como a única expressão da sua fortuna, representavam de certo o símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas da terra do Evangelho. Então, o Fernão Dias, ele segue de fato, como o espírito de Humberto de Campos traz os detalhes, né? Ele segue um roteiro, até então, luminoso. Porque por onde ele passava com as caravanas, floresciam povoações, floresciam novas cidades, e os seus pontos de contato com a terra paulista eram sempre arraiais muito prósperos, né? muito fartos, que vão edificando outros caminhos. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu encontrar esse tesouro pelo qual buscava. E o que ele fez? Garantindo, né, tentando garantir ali ainda uma herança ou algo assim, ele coloca para o seu genro, né, essas pedras verdes encontradas num momento de agonia, até porque ele já tinha colocado a família toda a perder, e ele acaba por entender o verdadeiro símbolo ali dessas esperanças. Então, próximo ao local onde ele tinha mandado enforcar o filho, que era um rio ali, à margem do Rio das Velhas, Fernão Dias então se encontra, né, desprendido daquele corpo exausto, quando no íntimo do seu coração implorava então pela misericórdia de Deus por esse delito. Então ele pede perdão a Deus no mesmo lugar em que mandou enforcar seu filho. E Ismael ouve esse pedido, acolhe Fernão Dias naquele momento. Né? É muito interessante, é muito bonita essa mensagem do espírito de Humberto de Campos, que na mesma situação da encarnação, Fernão Dias tentou ali compreender e reparar o seu erro, porque ele se arrependeu naquele momento, naquela encarnação. Ele não precisou de outra para que percebesse o mal que havia feito. Então ele pede misericórdia a Deus nas margens do rio em que ele mandou enforcar seu próprio filho. E Ismael, ali, ouvindo essas rogativas, fala para ele no infinito, né? Fala para ele na sua consciência, em que o espírito de Humberto de Campos traz essa fala, né? Esse acolhimento de Ismael, em que ele fala o seguinte: irmão, as quedas com as quais a experiência sombria constituirão, com as quais as suas experiências sombrias constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos florescem grandes cidades, no coração das matas virgens, e os que recebem os teus benefícios abençoam os teus esforços e a tua energia perseverante. Então, naquele momento, Fernão Dias
ouvindo, né, acolhendo essas informações, consegue perceber que mesmo diante do seu sofrimento, mesmo diante de ter se perdido moralmente, porque não concordou com a rebeldia do filho, ele tinha conseguido alguma coisa, ele tinha conquistado um progresso, ele tinha visto ali, tinha feito valer aquele propósito inicial. E aqui o Espírito de Gilberto de Campos traz esse acolhimento ali de Ismael com Fernão Dias, em que ele continua falando pro amigo, né, para Fernão Dias. A essas mesmas paragens, onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com o teu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor. Reparando o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis, porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procurastes a vida inteira. E aqui o Espírito de Humberto de Campos, ele vai encerrar esse capítulo dizendo que Fernão Dias, então, abre os olhos materiais pela última vez e uma lágrima pesada e branca lhe corre as faces. Mas como o seu coração ali pairava essa bênção cariciosa da terra dourada das minas, né? E se sentiu, então, na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho. Então ele regressa à vida do infinito, né, ao plano maior, entendendo o verdadeiro sentido do tesouro. E é muito, esse capítulo, minhas amigas e meus amigos, ele é muito emocionante, ele é muito bonito, né? Nós precisamos sim compreender, a partir das orientações, do acolhimento de Ismael, que os bandeirantes, com a coragem, né, com esse até mesmo com o rigor da disciplina, mas principalmente com o entendimento do propósito de expandir não só os territórios físicos, mas também os territórios espirituais, porque isso também era uma conquista espiritual, nós precisamos tomar posse do nosso verdadeiro ouro, do nosso coração, né? Fazendo morada para Jesus em nossos corações, tomando para nós a consciência do bem, a consciência da caridade, e amparados sempre no modelo em que Jesus nos deixou, como está narrado inclusive no Evangelho de Mateus, né? Onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. E assim, minhas amigas e meus amigos, nós encerramos esse capítulo maravilhoso, cheio de informações, um capítulo muito emocionante. O final desse capítulo é muito, muito bonito, né? O entendimento mesmo dessas verdadeiras esmeraldas que nós devemos levar no nosso coração e que nós devemos tomar por responsabilidade, de fato, o compromisso que assumimos quando descobrimos ou, de fato, quando exploramos esses tesouros no nosso coração. Que saibamos fazer um bom uso desses tesouros colhidos, né? Eu deixo aqui o meu beijo carinhoso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!